E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos continuar a mesma ideia, o mesmo bloco, tá bom? Falando de quantidade de movimento. Continuando mesmo a nossa última aula, certo? Nossa última aula aí de videoaula, mesma ideia, tá? Agora vamos fazer aulas 44 e 45. Aulas 44 e 45. Vai falar para vocês de sistema isolado e conceito e aplicações, certo? Página 42. Vamos lá então? Apostila 6, setor A. Então voltando, apostila 6, setor A, aulas 44 e 45, página 42. Continuando a ideia de quantidade de movimento, de impulso, é a mesma ideia da aula ainda, tá bom? Aí tá assim para vocês, ó. Sistemas isolados, conceitos e aplicações. Conceito. Então, vão vocês grifarem aí, tá? Vamos lá? É o sistema em que a resultante das forças externas é nula, ou a intensidade da força externa é tal que pode ser desprezada no fenômeno do estudo. Observe a figura abaixo, que representa a interação entre dois patinadores. No caso, não é abaixo, a figura do lado, né? Então, apresenta dois patinadores em uma superfície na qual o atrito pode considerar desprezível. Então, se considerou o atrito do chão com o patins, tá bom? Considerando os patinadores como sendo sistemas de corpos a estudado, a normal e o peso considerados forças externas e as trações forças internas. Aplicando o teorema do impulso para esse sistema, temos: o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Somatória das forças externas com as forças internas vezes o tempo. Ou seja, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento de antes menos a depois, certo? Então, é a quantidade de movimento de antes menos depois. Então, quando eu tiver dois corpos, em resumo para vocês, fica mais fácil para entender assim, creio. Quando eu tenho um corpo só, é massa vezes variação da velocidade. Velocidade final menos inicial, até isso eu comecei com vocês na última videoaula. Então, um corpo só, quando eu tenho um único corpo, quantidade de movimento é massa vezes variação de velocidade. Aqui eu tenho um corpo. Quando eu tenho dois corpos, gente, aí não dá para usar isso aqui. Eu tenho dois corpos, aqui tem uma variação só. Como é que você vai fazer? Massa e velocidade. Vou colocar aqui A e B, tá? Massa de A, velocidade de A, mais massa de B, velocidade de B, é igual a massa de A, velocidade de A, massa de B, velocidade de B, aí eu substituo por linha. Aqui, ó, é antes do contato, aqui é igual a depois do contato. Então, o que não tem linha vem antes, o que tem linha vem depois. E qual a diferença de linha e não linha? Aqui o não linha eu chamo de antes do contato. Aqui a gente está falando de choque, gente, sistemas isolados, conceito, aplicação. Estou falando de impulso. O impulso tem colisões. Você vai falando de colisões. Então aqui, antes da colisão, você vai fazer massa de ar. Por exemplo, dois carros. Um carro A está vindo nessa direção, o carro B está vindo nessa. Ou então o carro A estava nessa direção, o carro B estava parado, não importa. Aí antes, como é que eu estava? Massa do carro A, velocidade do A que estava andando, massa do B, velocidade do B que estava parado, e depois do choque, como é que vai ficar? Massa do corpo A e a velocidade que o A vai adquirir, massa do B e a velocidade que o B vai adquirir após o choque, após o contato. Então é bem simples, tá, gente? Quando eu tenho um corpo só, M vezes ΔV. Se eu tiver dois corpos, aqui ó, dois corpos, certo? Eu vou usar essa relação, tá bom? Dois corpos, vou usar essa relação. Massa de A, velocidade de A, massa de B, velocidade de B, é igual a massa de A, V' massa de B, VB'. Quem é A e quem é esse? Linha e não linha. Não linha antes do contato, linha após o contato. Tomem cuidado, tá? Só com algumas ideias. O corpo está parado, a velocidade ele é zero, já corta essa parte. No final eles bateram e um arrastou o outro. Se um arrastou o outro, VA e VB são iguais.
Então posso unificar isso como uma letra X, por exemplo, mas ficam iguais, A e B, arrastaram juntos, permaneceram unidos. Então são itens que diminuem a nossa equação. Então tomem cuidado, tá bom? Aí tem aluno que fala assim, ah, professor, posso sair cortando todas as massas? Não. Tá bom? Não sai cortando tudo não, muita calma nessa hora, tá bom? Outra coisa importante, unidade de medida nessa forma. Massa em quilos, velocidade em metros por segundo, beleza? Pode usar outra unidade? Pode. Se eu tenho 3 velocidades em quilômetro por hora, por exemplo, para que eu vou transformar tudo para metros por segundo? Eu acho a quarta em quilômetros por hora. Ah, se eu tenho 3 massas em gramas, eu tenho que achar uma outra massa, deixa, você vai achar em gramas. O que você não pode fazer é, antes do choque, trabalhar com 1 quilo e depois do choque, trabalhar com tonelada, com grama, com outra unidade de medida. É igual se trabalhar uma velocidade, o corpo A, velocidade em metros por segundo, o corpo B em quilômetro por hora. Aí dançou, tá tudo errado. Eles têm que estar na mesma unidade de medida. Preferencialmente, claro, no sistema internacional. Mas se preferencialmente, como eu estou fazendo uma igualdade, eu posso trabalhar com unidades diferentes do sistema internacional, desde que sejam sempre as mesmas, tá? Então, é grama, então todas as massas são gramas. A velocidade é metros por segundo ou quilômetro por hora, todas as duas velocidades têm que estar metros por segundo ou quilômetros por hora. Não dá errado. Beleza? Tranquilo até aí? Fácil, né? Tá? Anotem, vamos lá, anotem rapidinho aí, tá? Pra gente poder fazer um exemplo aí, vamos lá, um exercício. Beleza? Então, bem tranquilo, né? Na aula de vocês têm aí, deixa eu ver quantos, 4 exercícios, tá? Vou fazer o primeiro com vocês, tá bom? Aí depois, para finalizar esse bloco, vocês vão ter o tempo restante da aula para finalizar os outros 3 exercícios, tá? Aí, de novo, eu estava falando para vocês na última aula, como tá vindo pouco exercício, quando a gente fechar um assunto, igual no setor B, que eu finalizei aquela parte de primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, intensidade da corrente, vamos fazer exercício sobre aquele lá. Bom, aqui quando eu peguei esse bloco, quero finalizar a parte de quantidade de movimento, com movimento isolado, tudo. Aí quando eu fechar esse bloco, a gente pega 2 aulas também em videoaula e só exercício, que é assim que eu tô preparando vocês para a prova e para a futura prova que vocês vão fazer na vida aí, tá bom? Então essa é a ideia, tá? Vamos lá então? Pagando aqui. Então, página 42. Exercício 1. Bom, página 42. Exercício 1. Tá assim, FUVEST. Para vocês verem, isso da FUVEST não é tão difícil, gente. Só prestar atenção, tá bom? Um caminhão parado em um semáforo teve sua traseira atingida por um carro. Logo após o choque, ambos foram lançados juntos para a frente, uma colisão inelástica, com velocidade estimada de 5 metros por segundo ou 18 km por hora. Então essa velocidade, eles foram arrastados juntos. Então após a colisão, o carro arrastou esse caminhão com a velocidade de 5 metros por segundo, que é a mesma coisa de 18 km por hora, tá bom? Na mesma direção e no mesmo sentido que o carro vinha. Que às vezes é importante isso aqui, você entender o seguinte, que às vezes o impacto pode ser tão grande que você bate e volta. Se esse corpo for muito rígido, concorda? Bateu na parede, até você bater e voltar, certo? Ou você pode bater e arrastar o corpo. Ou você pode bater e parar aquele corpo para frente, então tem várias situações.
Então tomem cuidado, leiam com bastante atenção o exercício, tá? Para não errar essa parte que é bem simples às vezes, que dá a dica de como montar o exercício, tá? Vamos lá. Sabendo que a massa do caminhão era cerca de 3 vezes a massa do carro, foi possível concluir que, no momento da colisão, o carro trafegava com a velocidade aproximadamente de quanto? Observe que as alternativas suas estão todas em km por hora. Então eu posso deixar isso aí em km por hora, sem problema nenhum, tá? Como são dois corpos, vou usar aquela equação grande. Massa de A, velocidade de A, vamos lá. Então aqui, ó, massa de A, no caso aqui é carro e caminhão. É caminhão e automóvel, né? E carro. Não é nem para colocar letras diferentes, né? Então, vamos lá. Vou colocar A e B. Então, A vai ser o carro, tá bom? E o B vai ser o caminhão. Então, fazer um Czão e um Czinho, tá? Para você entender. Então, a massa do carro é o Czinho. Velocidade do carro. Massa do caminhão, colocar um Mzão. E a velocidade do caminhão vai ser um Czão, tá bom? Que é maior, né? Não a velocidade, mas só para entender que o caminhão é maior que o carro, tá? Apesar que é melhor colocar A e B, né, gente? Vamos lá, vai. Isso aqui vai confundir, muita letra igual. Vamos lá, então massa de A, velocidade de A, mais massa de B, velocidade de B. É igual. Quando eles se chocam, eles ficam com a mesma velocidade. Então eu posso colocar a velocidade em evidência. Então eu posso escrever assim, ó, massa de A mais massa de B, vezes Vzão. Esse Vzão vai ser a velocidade de ambos após o choque. Como eles vão se arrastar, gente, não tem necessidade de eu fazer massa de A vezes V e massa de B vezes V, já que o V é o mesmo. Então coloque em evidência, certo? Tudo bem? Aí vamos lá. Falando o texto para vocês, outra coisa importante é que o caminhão estava parado. Se o caminhão estava parado, isso aqui eu vou jogar fora. O caminhão estava parado. Não importa a velocidade do caminhão, não importa a massa do caminhão, certo? Se a velocidade dele é zero, qualquer coisa vezes zero vai dar zero. Aí no texto falou o seguinte, né? Que a massa do caminhão é 3 vezes maior que a massa do carro. Então eu vou chamar a massa do carro de 1 e a massa do caminhão de 3. Tá ótimo. Você podia atribuir o valor que vocês quisessem. Aqui um é 3 vezes maior que o outro. Tá mais fácil fazer 1 e 3. Então aqui vai ficar 1 vezes VA. Eu não sei essa velocidade que o carro estava antes. É igual, abre parênteses, a massa do carro vale 1, a massa do caminhão vale 3 vezes mais, e a velocidade que eles estão é 18. Por que eu vou usar o 18 e não o 5? Como minhas alternativas estão em km por hora, então é mais fácil já fazer tudo em km por hora, essa aqui em km por hora, que eu vou achar essa aqui também em km por hora, certo? 1 vezes VA vai dar VA. VA vai ser igual a 1 mais 3 vai dar 4, 4 vezes 18. Portanto, a velocidade VA, depois eu anoto no final quem é VA e quem é VB, tá bom? 4 vezes 18 vai dar 72 km por hora. Ou seja, parece que é brincadeira, né? Um carro a 72 km por hora não é tão rápido. Ele bateu no caminhão, que a massa era 3 vezes maior que a dele, 3 vezes maior que a dele, e mesmo assim ele bateu e arrastou esse caminhão com a velocidade de 5 metros por segundo, que é 18 km por hora. Então, quer dizer, a pancada é feia, gente. Por isso que muita gente morre em acidente de trânsito. Porque imagina só, a pancada no caminhão foi tão grande que você arrastou o caminhão. Então, quer dizer, aí você considera a estrutura de um carro. Vamos pensar um carro sem airbag, por exemplo, certo? Se você bateu de frente nisso aí, gente, é o seguinte, se você vai arrastar o caminhão, sua lataria vai amassando ali, ó. Vai entrando, então. Então, a chance do cara ficar esmagado nesse acidente aqui era muito grande. Certo? Então, tomem cuidado de montar exercício, tá bom? Lembrando, gente, aqui eu marquei aqui, só para vocês terem ideia, né? Aqui VA pra gente, velocidade A era do carro, né? Velocidade B era do caminhão. Só para você lembrar na hora de fazer, né? Quem é VA e quem é VB, tá bom? Se aqui fosse carro e moto, eu colocava C e M, seria mais fácil. Mas como era carro e caminhão, automóvel pelo menos seria mais fácil, né? Aí lembrando, a massa de A, a massa do carro é 1. Aí pode ser quilo, pode ser o que você quiser, tá bom? E a massa do caminhão, no caso do B, é 3. Já que falou que a massa de um é 3 vezes maior que a massa do outro. Beleza, gente? Certo? Então, resposta certa, alternativa A, de amor, 72 km por hora, tá? Então, copiem esse rapidinho aí, para eu passar os outros para vocês. Vamos lá?
Vamos lá, continuando? Bora? Então agora, para finalizar a aula de vocês, tá? Vocês usarem o restante da aula aí. Vocês vão fazer o exercício 2 e o exercício 3 da página 43, tá bom? Certo? Bem tranquilo, tá? E o exercício 4 da página 44, tudo bem? Então tomem cuidado aí na hora de montar exercício aí, com essas ideias aí, tá? De quem tá em repouso, quem não tá, saber verificar bem essa parte para montar os exercícios, tá bom? Então vou dar um tempinho para vocês fazerem aí, tá? Aí na próxima aula nós corrigimos aí, tá bom? Aí depois, quando a gente corrigir essas aulas aí, igual eu falei para vocês, é uma leva de exercício, aí vem bastante exercício, tudo bem? Beleza, galera? Então, vai ficar para vocês fazerem, então, 3 exercícios, tá bom? Certo? E a tarefa minha vai começar a fazer. Se tiver dúvida, depois que a gente corrigir o exercício e passar mais, aí retoma a tarefa e faz o que tem dúvida. Beleza? Mas procurem fazer, tá bom? Os 3 exercícios e a tarefa mínima. Certo? Falou, galerinha. Até mais. Um abraço para vocês. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau, galera.